Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor de Física, Igor Dias. Vamos para mais um resumo de conteúdo, beleza? Hoje vamos falar um pouco sobre movimento uniformemente variado, tá galera? Então, Igor, qual é o conceito primordial de dizer movimento uniformemente variado, tá? Então eu deixei escrito aqui para você que o movimento uniformemente variado, ele seria um movimento ao qual a sua aceleração escalar ela é constante e não nula. Então, recapitulando, para dizer que nós temos um movimento uniformemente variado, eu tenho que ter uma aceleração escalar constante. O que quer dizer isso? Que a minha taxa de aceleração ela não muda, né? Ela é constante durante todo o tempo que está acontecendo esse movimento. Só que essa aceleração que é constante, ela não é zero, ela tem algum valor, beleza? Então, Igor, como eu posso calcular essa aceleração desse movimento? Então vamos para cá. A gente vai falar um pouco sobre aceleração escalar média e com isso entendemos que a aceleração ela vai ser a taxa da variação da velocidade em função do tempo. Então nós dizemos que seria ΔV sobre ΔT, tá? Se nós falarmos um pouco mais sobre a unidade da aceleração, nós entendemos que seria dada por metros por segundo ao quadrado, tá? Mas eu não quero que você entenda a aceleração desta forma, vendo essa unidade assim. Eu quero que você abra esta unidade e entenda ela do real fundamento, tá? Porque se nós estamos variando velocidade é dada em metros por segundo, tá? Dividido pelo tempo que é dado em segundos. Então nós temos que a aceleração tem que ser uma mudança, uma taxa de variação da velocidade para cada 1 segundo que está se passando, certo? Então eu te dei um exemplo aqui bem simples, vamos começar a falar sobre ele, sobre um corpo, tá? E vamos dizer que esse corpo ele esteja partindo do repouso, tá? Que a velocidade inicial dele seja zero, tá ok? Então é o seguinte, eu estou te dizendo que este corpo ele possui uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Então vamos entender esse modelo da questão, tá? Aqui eu te dei tempo em segundos, velocidade em metros por segundo, tá? Então, lembrando, se eu estou no tempo igual a 0 segundos, eu nem comecei o meu movimento, logicamente o meu corpo, como eu disse que ele estava em repouso, tá? A velocidade inicial dele era 0, eu coloquei aqui para você, ó. Então em 0 segundos eu tenho 0 metros por segundo de velocidade, tá? Mas ao se passar 1 segundo, como a nossa aceleração eu tenho um ganho de 3 metros por segundo a cada 1 segundo que se passa, então se eu passei 1 segundo, quanto que eu tenho que ter de ganho da minha velocidade? 3 unidades. Então em 1 segundo que passou o meu movimento, a minha velocidade sai de 0 e vai para 3 metros por segundo, tá ok? Ô Igor, se eu for para me adicionar mais 1 segundo no meu tempo, né? No instante 2 segundos, qual vai ser a velocidade do meu corpo? Só você pegar, se você adicionou mais 1 segundo no seu movimento, a sua velocidade ela tem que ter qual ganho? 3 metros por segundo, não é? Então, se eu adiciono mais 1 segundo, eu tenho que adicionar mais 3 metros por segundo da velocidade. Então, de 3, ela passaria a 6. E da mesma forma, se eu adiciono mais 1 segundo, tá? Aqui no meu tempo, eu tenho que adicionar mais 3 metros por segundo na minha velocidade. Com isso, nós entendemos que a cada 1 segundo que passa, o meu corpo ele está ganhando 3 metros por segundo de velocidade. Tá ok, gente? Entendido esse conceito? É muito importante isso porque nós conseguimos solucionar questões teóricas, até mesmo questões que envolvem cálculo, com este raciocínio mais fácil, tá? Questões de queda livre e por aí vai. Tranquilo? Então, continuando. Galera, nós vamos falar aqui agora, então, né, sobre o que é um movimento acelerado e o que é um movimento retardado, tá?
O movimento acelerado, a principal característica dele seria o seguinte: eu tenho que ter que o módulo da velocidade escalar, ela tem que aumentar, tá? Então, para você ter um movimento acelerado, a sua velocidade, tá? O módulo da velocidade, ela teria que aumentar, beleza? Com isso, e para que isto aconteça, eu tenho que ter que a minha velocidade, tá? O meu vetor velocidade e o meu vetor aceleração, eles têm que ter o mesmo sinal, tá? O que quer dizer o mesmo sinal? Eles têm que ter tipo o mesmo sentido, tá? É a mesma coisa, você pisa no acelerador de um carro, o carro ele está produzindo o seu movimento, digamos, para frente. Se você acelera o carro, a aceleração está no mesmo sentido da velocidade. Isso quer dizer que você imprime maior taxa de variação de velocidade sobre o corpo, né? Você está acelerando ele e, consequentemente, você consegue obter uma aceleração maior, tá? Então, o movimento acelerado, não se esqueça, a aceleração e a velocidade, elas têm que ter sempre o mesmo sinal, beleza? Então, vamos lá. O movimento retardado, ele já funciona de forma contrária, tá? Nós temos que entender que o módulo da velocidade escalar, ele diminui, tá? E para que o módulo da velocidade escalar, ele venha diminuir, o que eu tenho que acontecer? O que deve, né, acontecer, tá, gente? É o seguinte, a minha velocidade e a minha aceleração tem que ter sinais opostos. Oi, como que isso funciona? Como que eu tenho a velocidade e o sinal oposto ao da aceleração? Exemplo simples, exemplo de frenagem, tá? Você está dirigindo um carro, você avista um animal na pista, por exemplo, e você tem que frear o carro, certo? O carro, logicamente, né, como ele já tinha uma certa velocidade, quando você acionar os freios, o carro continua indo para frente, mas a aceleração ela vai ser contrária, do sentido oposto. Então, o que acontece quando a minha aceleração é do sentido oposto à minha velocidade? Quer dizer que eu estou desacelerando o corpo, então eu estou fazendo com que a velocidade diminua, tá? Então, não se esqueça. Movimento retardado é aquele que a velocidade, o vetor velocidade e o vetor aceleração têm sinais opostos, tá? Eu deixei para você aqui então um resumo sobre isso, tá? Para ficar bem mais fácil para você entender. Toda vez, gente, que você tiver um movimento acelerado, nós não colocamos aqui em cima e afirmamos que a aceleração e a velocidade têm que ter o mesmo sinal para ser um movimento acelerado. Então, olha só, eu coloquei aqui para você, ó, movimento acelerado, velocidade positiva, aceleração positiva também, tá? Embaixo também tem um movimento acelerado. E como funciona ele? Velocidade negativa e aceleração também negativa, tá? Então, tá tendo o mesmo sinal, eu tenho um movimento acelerado, tá? Movimento retardado é aquele que tem sinais opostos de aceleração e de velocidade. Então, quando a minha velocidade é positiva e a minha aceleração é negativa, eu tenho um movimento retardado. Da mesma forma, quando a minha velocidade é negativa e a minha aceleração ela é positiva, você também tem um movimento acelerado, pois o vetor velocidade e o vetor aceleração eles têm sinais opostos. Beleza? Tranquilo quanto a isso? Então, continuando para a gente fechar aí. Galera, agora que vem a parte que muitas pessoas têm dúvida e eu não consigo resolver uma questão de cinemática porque eu não sei muito bem como aplicar as fórmulas. Gente, isso é muito tranquilo e muito simples, tá? Se você é um bom aluno, né, você está estudando, você decora as fórmulas, né? Se você souber todas as fórmulas da cinemática, querendo ou não, você consegue resolver as questões por ter mais dados em uma equação ou outra. Você pode pensar dessa forma para tentar te facilitar, por mais que você tenha muita dificuldade nesse conteúdo, tá? Mas em geral é a dica que eu te dou. Tenha as suas equações, veja qual dessas equações você possui, tá? Maiores informações e você vai substituindo e encontrando as demais informações que você necessita,
tá? Como eu disse, é só uma dica básica, né? Nem toda questão é resolvida dessa forma, beleza, galera? Então, vamos lá para as nossas equações, né? Gente, funções horárias do movimento uniforme, tá? Aqui nós temos duas funções horárias. O que quer dizer uma função horária? Né? Funções, né, que dependem do tempo, tá? Uma delas que a gente vai comentar agora é a função horária dos espaços, tá? Então nós dizemos que a posição final de um corpo ela é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais ou menos aceleração tempo ao quadrado sobre 2, tá? Então essa seria a função horária dos espaços, tá? E da mesma forma nós temos a função horária da velocidade, porque a velocidade ela está em função do tempo, né? O tempo que comanda qual é a velocidade que o corpo vai ter e obter em determinados instantes de tempo, tá? Então aqui nós sabemos que a função da velocidade é dada por velocidade final é igual a velocidade inicial mais ou menos a aceleração vezes o tempo, tá? Tranquilo? Outra equação que nós usamos bastante nessa parte de cinemática, quando nós temos poucas informações também e nós não relacionamos o tempo, tá, em específico para essa questão, nós usamos muito, tá, gente, mas muito útil a equação de Torricelli. E o que a equação de Torricelli ela propõe para nós? Que a velocidade final de um corpo ao quadrado tem que ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes a distância, tá? Então, Igor, por que você escreve sempre esse mais ou menos ali? É em relação ao que a gente viu aqui, ó, de movimento acelerado e retardado, tá? Pensa o seguinte, você está fazendo uma questão, você não sabe qual é o sinal da aceleração que você tem que utilizar ali na sua questão, tá? Mas você pelo menos consegue entender ou interpretar que em determinadas situações eu vou pensar assim, ó, o corpo ganhou velocidade. Uai, galera, se o corpo ele ganha velocidade, quer dizer que eu tenho uma aceleração positiva, eu tenho um movimento acelerado, tá? Aí em outra situação, a questão fala que o corpo ele perde velocidade. Uai, se o corpo ele perde velocidade, gente, quer dizer que você tem um movimento retardado, ao qual a aceleração ela é contrária à velocidade do corpo. Então, toda vez que te der essa ideia de contrariedade, você vai colocar menos aqui na sua equação, tá? Beleza? Então, positiva seria para uma aceleração positiva, tá? E negativa seria para uma aceleração negativa, que isso quer dizer o quê? Que o corpo ele está perdendo velocidade. Aceleração positiva quer dizer que o corpo ele ganha velocidade, beleza? Então, para a gente fechar aqui, nossa última parte do resumo, é muito interessante a gente entender essa parte que seria velocidade escalar média do movimento uniforme, tá? Nós temos formas, né, de calcular a velocidade média de um corpo. Mas falando especificamente do movimento uniformemente variado, nós temos uma formulazinha para resolver isso, tá? Só que no movimento uniformemente variado, a velocidade média entre 2 instantes, tá, é igual à média aritmética das velocidades. E logicamente, velocidade de cada instante que você está analisando, tá? Então, vamos aqui para a nossa fórmula e vamos entender ela. Quero te dizer que a velocidade média entre 2 instantes, no instante de tempo 1 até o instante de tempo 2, ela tem que ser dada pelo que mesmo essa velocidade média? Pela média aritmética das velocidades nesses instantes. Então, seria a velocidade no instante 1 mais a velocidade no instante 2 dividido por 2, porque é uma média aritmética. Só que nós podemos fazer isso só comparando 2 intervalos de tempo, tá, gente? Eu pego 2 instantes isolados, tá? Então aqui eu estou até deixando bem frisado para você que a velocidade 1 que você tem que calcular, você usaria, né, esta equação com o tempo, né,
T1, você encontraria a velocidade V1. Depois você vai usar novamente esta equação, né? Joga o seu intervalo de tempo 2, você vai encontrar a sua velocidade V2, tá? Aí nós estamos falando da média entre esses intervalos, tá? Então, esta é a forma com qual nós podemos calcular a velocidade média de um movimento variado. Você pode sim fazer a média aritmética de dois intervalos de tempo que logicamente vão corresponder a duas velocidades diferentes, tá? Cada uma delas respectivamente ao tempo fornecido que você precisa para a sua questão, beleza? Galera, então com isso fechamos mais um resuminho aí. Muito obrigado. Fica ligado que o próximo exemplo que a gente vai comentar é muitíssimo importante, que será sobre queda livre, e eu vou te passar uma relação muito bacana que nós chamamos isso de proporção de Galileu. Algumas questões em específico nós conseguimos resolver somente utilizando ela, que é um recurso um pouco mais prático, beleza? Então fica ligado aí, assina o canal que vem muita videoaula bacana para vocês e muito resumo bacana, beleza? Valeu, gente, até mais, muito obrigado.